Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de março de 2021, quinta-feira, estamos iniciando o nosso programa da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Esse programa que é uma construção coletiva da comunidade escolar. E eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química. Tenho o grande prazer hoje de contar com a participação de professores e alunos conosco aqui no momento desta gravação. Nós temos a professora Bia, a professora Poliana, a professora Fernanda, o nosso diretor Paulinho, o nosso vice-diretor Lídio, também nossos queridos alunos e alunas, professor Éder, professora Fernanda Tostes e o nosso convidado do dia, que é o professor Davi Pimenta. Quero agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos queridos alunos que aqui estão conosco, e vamos dar início, então. Acompanhe conosco qual será a nossa ordem do dia hoje, tudo bem? No nosso primeiro bloco, nós falaremos sobre o nosso concurso de vinhetas e também o nosso concurso do nome do programa. Falaremos também a respeito do agravamento da onda roxa de Covid aqui na nossa cidade, no nosso estado de Minas Gerais. No segundo bloco, nós teremos a participação da professora Fernanda, onde o tema do nosso programa hoje será o incentivo à leitura, e também faremos uma entrevista com o professor Davi Pimenta. No nosso terceiro bloco, nós teremos uma conversa com a professora Poliana a respeito de duas grandes autoras brasileiras, mulheres, visionárias. Fique conosco para você acompanhar. Na última parte do nosso programa, nós também teremos as indicações de leitura com a professora Bia, que trará a participação dos alunos e profissionais a respeito do que eles estão lendo ou lerão durante este isolamento social. Então não perca no nosso programa de hoje, fique conosco e acompanhe tudo. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal, vocês estão acompanhando conosco o nosso programa da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Você está aqui sintonizado na Rádio Serrana. Sejam todos muito bem-vindos conosco aqui. E eu quero começar esse nosso primeiro bloco do programa dando a cada um de vocês a oportunidade de participar conosco da programação aqui da nossa Rádio Serrana e principalmente deste programa, tá bom? Nós faremos a partir de hoje o lançamento do nosso concurso de vinhetas. Então vocês, ouvintes do nosso programa, terão a oportunidade tanto de escolher o nome do nosso programa, quanto de participar deste concurso de vinhetas. Eu vou falar agora um pouco dessas regras para vocês. Para nós usarmos, a música das vinhetas, vocês poderão tirar essas músicas da biblioteca de áudio do YouTube. Então, as músicas base que vocês poderão usar e os efeitos sonoros da vinheta poderão vir da Audio Library do YouTube. Se vocês quiserem as informações, nós passaremos essas informações para os grupos de WhatsApp da nossa escola, para que vocês possam acompanhar. É importante lembrar que a música escolhida como fundo da vinheta deve ter licença de uso de atribuição no Creative Commons como uma música liberada para uso, tá bom? Então vocês não podem pegar qualquer música da internet. Muitas pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, na verdade não é, né? Nós temos regras a usar e por isso eu quero pedir que vocês usem apenas as músicas liberadas na playlist que nós vamos disponibilizar para vocês dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Essa vinheta deve ter no máximo um tempo de 30 segundos e a terceira regra deste concurso é que essa vinheta deve iniciar com "vai começar agora o programa", e aí você tem que escolher o nome para o programa para participar, né? O nome do programa tal, que é uma construção coletiva da comunidade escolar da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Então tem que ter uma vinheta de início do programa e também uma vinheta de encerramento do programa. Por exemplo, você acabou de ouvir o programa tal, e vai colocar o seu nome lá, né? Da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Então, lembrando que esse nome também são vocês que vão sugerir o nome do nosso programa. Essa vinheta terá que ter o formato de MP3 ou Wave
O tamanho máximo de arquivo dela deve ser de 10 megabytes e vocês vão enviar através do link que será disponibilizado de um Google Formulário, que será disponibilizado nos nossos grupos de WhatsApp. Então, desde já, nós agradecemos a participação de todos e de todas. Tá? Vai ser um grande prazer contar com a participação de vocês. Ainda nesse primeiro bloco, eu quero chamar aqui conosco o professor Lídio, que vai trazer algumas informações importantes para toda a comunidade escolar. Boa tarde, professor Lídio. Está na escuta? Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, toda a comunidade escolar de Lima Duartina. Boa tarde, meus colegas de serviço. Boa tarde, queridos alunos. Nós vivemos hoje um momento muito delicado e muito drástico na pandemia. O agravamento na região ficou muito severo. Leitos hospitalares estão exauridos. Não tem leito. Se você se machucar de qualquer forma, não vai ter onde se clinicar, se medicar, porque esses leitos estão totalmente ocupados, com o Covid-19. Então, temos que nos cuidar. Por conta desse agravamento, a escola, nesse momento, não está fazendo atendimento. A escola vai ficar fechada. O atendimento que teremos é remoto. Então, temos que buscar o atendimento por telefone. Pode ser por meu telefone, código 32 999 70 67 73. Repetindo, código 32 999 70 67 73. Tá? Para você ter qualquer informação, buscar alguma documentação, entre em contato conosco por esse telefone, que é o meu telefone pessoal. Porque o telefone da escola, infelizmente, não vai ter quem vai atendê-lo. Tá certo? Por conta ainda desse agravamento, a gente não vai ter distribuição do livro didático nesse momento, nem estamos recebendo também. Outro infortúnio em relação ao plano de estudo tutorado, os PET impressos, a gente não pode entregá-los agora. O momento é muito delicado mesmo. Infelizmente, os kits de alimentação também não podem ser entregados agora. E também ainda estamos acabando de fazer a licitação e todos os outros trâmites para viabilizar a entrega dos mesmos. Estamos estudando uma maneira de não deixar a comunidade desassistida nesse momento. Tá certo, pessoal? Então, eu quero reforçar aqui, fiquem em casa, evitem aglomeração, evitem ir à rua se não for necessário, e se for, usem máscara, porque o momento realmente exige isso. Ontem tivemos, infelizmente, 2.798 óbitos no Brasil. Isso são números que assustam e que nos levam a orar por tantas pessoas que estão perdendo suas vidas e por suas famílias. Tá certo? Muito obrigado, Valquíria e comunidade escolar. Obrigada pelas informações, professor Lídio. Realmente é um momento que é necessário tomar alguma atitude, né, gente? E ficar em casa, dentro das possibilidades, é a melhor escolha que nós temos. Nós temos aqui a participação de algumas pessoas ao vivo conosco durante a gravação desse programa, e também alguns alunos nos procuraram para fazer alguns oferecimentos de música, não é isso, professora Beatriz? Boa tarde. Boa tarde, professora Valquíria. Aqui quem fala é a professora Beatriz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serrana. Sim, nós temos pedidos muito especiais. Temos Trem das 11, de Adomiram Barbosa, pedido pela nossa querida Maria, do primeiro ano. E também a música Amarelo, Azul e Branco, de Ana Vitória, pedidas por Dani Dogueira, Vinícius Joaquim e Esther Carelli. Vamos curtir toda essa riqueza da cultura do nosso país. Boa tarde, queridos alunos, colegas, ouvintes da rádio. Eu sou Fernanda Assis, professora de português da Escola da Algisa. É um prazer estar aqui participando desse momento com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura, que é algo tão importante na nossa vida, né? Já que cada dia a utilizamos mais em diversas atividades do nosso dia a dia, como, por exemplo, ler uma receita, um letreiro de ônibus, um rótulo de um produto, uma bula de remédio. Então, a todo momento, a gente está aí necessitando da leitura.
são vários os benefícios, né, que a gente sabe que a leitura traz ao nosso cotidiano. Então, eu vou falar alguns deles, né, como, por exemplo, ela estimula a nossa criatividade, ela exercita o nosso cérebro, ela melhora a nossa concentração e a nossa memorização, ela amplia os nossos conhecimentos, o nosso vocabulário, ela desperta o nosso senso crítico. Enfim, são inúmeras vantagens. E em tempos de pandemia, né, como os que estamos vivendo neste momento, a leitura ela também pode ser a nossa aliada para o lazer e a descontração. E para tratar desse tema tão rico, tão importante, né, nós temos aqui hoje a presença do Davi Pimenta, que é professor de História e é dono de 2 projetos de leitura nas redes sociais, que é a campanha de doação de livro e o projeto de indicação de livros também. E aí, tudo bem, Davi? Seja bem-vindo ao nosso programa. Fala para nós como surgiu essa ideia dos seus projetos. Fernanda, boa tarde. Muito obrigado aí pela acolhida, pelo convite. Boa tarde aos colegas de profissão, boa tarde alunos, ouvintes da Rádio Serrana. É uma satisfação estar falando de algo que eu tanto gosto, né, que é a leitura. E como muito bem mencionado, em tempos de pandemia, nada melhor do que ler. Bom, a Fernanda já adiantou aí para vocês que hoje eu tenho 2 projetos, um deles é a campanha de indicação de leitura e o outro é de doação de livros. Vou iniciar pelo primeiro projeto do qual eu criei, que é a campanha de doação de livros. Surgiu no ano de 2017. De que maneira que ele surgiu, como que ele funciona, vou fazer uma síntese aqui muito rápida para vocês. Eu tenho uma filha que vai completar 10 anos semana que vem, e aí em 2017, naquele costume que a gente tem, né, mudança de ano, de mexer nas coisas, arrumar guarda-roupa, nessa ideia, eu falei com ela, falei, Ana Laura, você precisa desfazer de alguns livros dos quais você não lê mais. E eram livros que eram infantis, ela já estava né, maiorzinha, e aí ela me fez uma cobrança, ela falou, pai, mas você não deu o seu obrigação de muita contragosto escolher uns 3 ou 4 para também doar. E aí me veio, doar para onde? Veio a dúvida. E aí eu me dirigi com a Ana Laura, minha filha, com os livros os quais nós tínhamos até a biblioteca do nosso município. Chegando lá, o funcionário disse, olha, para um intuito seu, aqui na biblioteca já tem muito livro, então você pode até deixá-los aqui, mas já que a ideia é fazer circular, quem sabe? E aí ele me deu essa ideia, quem sabe você não faz uma campanha de doação? E aí surgiu a ideia, eu fui para as redes sociais e tirei foto dos livros meus e da minha filha, dos quais eu estava doando. Para mim, fiquei muito surpreso porque os livros saíram de forma muito rápida. E aí depois eu falei, quantas pessoas não devem passar por isso? Eu um livro e depois deixei ele lá na estante pegando poeira, porque não tem mais uma utilidade, né, prática. E aí eu falei, vou lançar a ideia para me disponibilizar para fazer esse movimento. E o sucesso foi tanto que desde então eu já doei mais de 3.000 livros. As pessoas me doam, eu posto nas redes sociais e aí eu faço esse movimento. O projeto de indicação de leitura, eu indico, toda segunda-feira eu gravo um vídeo dentro da minha casa, eu indico livros dos quais eu gostei, livros dos quais eu achei interessante, e o retorno é muito positivo. Muito bacana, Davi, muito interessante esse seu projeto. E você acha assim que durante a pandemia, né, houve uma intensidade assim com relação a essas doações, as pessoas leram mais? O que você acha? Fernanda, com toda certeza, isso eu não tenho dúvida. Intensificou e o projeto tem crescido muito. Eu tenho recebido assim, essa semana, eu vou citar apenas essa semana. Essa semana eu recebi 5 caixas de livro para serem doados. Para vocês terem ideia disso. E aí eu posto 10 livros por dia e disponibilizo para doação. E assim, eles saem de forma muito rápida. É muito interessante que as pessoas se manifestam muito rápido. Tem pessoas até que atualizam a minha página no Facebook para ficarem atentas a isso. E o mais interessante são os relatos que existem em relação à campanha. Pessoas que leram, teve gente que falou para mim, o último livro que eu li tinha 24 anos. Com esse projeto seu eu passei a ler de novo. Pessoas que por conta da pandemia terem mudado a rotina estavam ficando presas dentro de casa, caindo na ociosidade e aí passaram a ter o hábito da leitura. Eu sempre indico para todo mundo o seguinte, me considero um grande leitor. Para vocês terem ideia, nesse tempo de pandemia, eu já lia muito. Na pandemia, quadriplicou. Eu leio esse desejo. Eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. Parece coisa de maluco, mas eu estou conseguindo fazer isso.
é para ocupar o quê? Ocupar a minha mente, ocupar a cabeça. Então tem gente que falou que estava deprimido e que aí achou na leitura uma fuga. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Vale ressaltar, o professor Lídio falou aí agora da questão da onda roxa, nós entendemos, em consonância com o decreto do município, eu suspendi temporariamente a campanha de doação de livro. Por quê? Para nós evitarmos um número de circulação maior de pessoas nas ruas. E eu tomo todos os cuidados. As pessoas, quando não pegam um livro comigo, eu geralmente faço uma selfie junto, né, para prestar conta que os livros estão sendo doados. Mas o uso é de máscara, álcool em gel, distanciamento. Mas, nesse momento, a campanha está suspensa. Assim que as coisas forem normalizando, a campanha voltará ao normal. Mas, de forma específica, respondendo aí a pergunta, sem sombra de dúvida, a campanha cresceu e muito durante os tempos da pandemia. A pandemia, se Deus quiser, ela vai acabar esse passageiro. E eu espero que, assim que ela passar, a campanha cresça ainda mais pós-pandemia. Então, Davi, nós sabemos que como professor, né, o fato de você indicar livros, isso com certeza influencia muito com relação à leitura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, já aconteceu de você indicar um livro e, de repente, depois algumas pessoas te procurarem porque querem ler aquele livro que você indicou? Fernanda, isso é um problema. É um problema porque aí tem fila de espera agora. Eu não imaginava que fosse ter esse alcance. Porque eu indico livros meus, dos quais eu li, e eu confesso que eu sou muito ciumento nessa questão de emprestar livro. Só que eu faço um registro. Eu prestei para Fernanda no dia tal, e aí depois você ficar 1, 2 meses, dependendo do tamanho do livro, pode ter certeza que eu vou te cobrar o retorno. Mas eu digo que foi um problema porque, assim, eu posto a indicação e imediatamente alguém entra em contato comigo e fala assim, se você me empresta, esses dias, né, eu não fiz um vídeo a respeito, coloquei nos meus status, eu estava lendo um livro sobre os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Tem 5 pessoas querendo. O que eu fiz? De acordo com o desejo de cada um, assim que eu terminá-lo, que eu ainda estou lendo, depois eu vou passar esses livros aí para todas as pessoas que tiverem esse desejo. Parabéns, Davi, pelos 2 projetos, né? Muito interessante. Eu acho que é muito importante esse nosso exemplo, enquanto leitores, enquanto professores, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, né? E agora, nesse momento, né? E aí, Beatriz, tem algum pedido de música aí para nós? Temos uma pergunta para o Davi. Davi, eu gostaria de saber, né, que é muito bacana o seu projeto, parabéns, né? É muito legal divulgar, porque é uma forma, né, de acesso à leitura no nosso município, porque no levantamento que eu fiz com os nossos alunos e alunas, eles compram ou pegam emprestado ou vão até a biblioteca. Então, né, você está apresentando mais um canal aí de acesso aos livros. E quando a pessoa, né, pega esse livro doado, ela retorna para você doar novamente? Tem alguma regrinha? Eu quero agradecer aí a participação do professor Beatriz na campanha de doação de livros. A Beatriz participa, né? Ela já doou livros para a campanha. Então, a pergunta da Bia é uma campanha de doação, Beatriz. Não necessariamente a pessoa tem que me devolver, mas eu posso te dizer que 90% das pessoas que pegam livros comigo, depois que terminam a leitura, retornam com esses livros e eu os disponibilizo mais uma vez. Confesso que o espaço da casa está ficando até pequeno para isso, porque são muitos os livros que eu tenho. Hoje eu posso dizer com segurança que eu tenho um acervo considerável. Eu tenho uma biblioteca dentro de casa, poderia dizer. Mas isso eu faço com bom grado, com toda satisfação. O feedback, o retorno é super positivo. Quero deixar aí, a Beatriz fez a pergunta, quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que doaram, já participaram doando livros, e as pessoas também que participam aí, pegando esses livros, fazendo com que a campanha aconteça. Eu apenas sou um idealizador. A campanha, sem a participação dos doadores e as pessoas que pegam esses livros, ela não teria esse sucesso se não tivesse todas essas pessoas. Muito legal, Davi. Mais uma vez, parabéns, né? Que essa campanha cresça, né? E cada vez tenhamos mais leitores aí. Bom, temos mais pedidos de música. Nossa querida aluna Laira, do 3º ano, pediu a música Saturno, do BIM. E também a aluna Luísa Paiva, do 1º ano, Love Song. Vamos curtir esse som aí dessas 2 meninas muito especiais. Muito obrigada a todos que estão acompanhando conosco o nosso programa da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque.
Quero deixar aqui o nosso boa tarde, espero que você esteja gostando. Agora nós estamos partindo para o nosso terceiro bloco. É um bloco onde nós continuaremos com o assunto de incentivo à leitura. E para conversar conosco agora, eu quero convidar a professora Poliana, que vai falar um pouco sobre duas mulheres brasileiras visionárias à frente do seu tempo. Uma de origem estrangeira, mas que adotou o país como sua paixão, né? O Brasil como sua paixão. E outra também de origem humilde, mineira como nós, e que também escreveu com coisas à frente do seu tempo. Professora Poliana, por favor, fale conosco quem são essas mulheres. Boa tarde, colegas, boa tarde, estudantes, toda a comunidade escolar, nossos ouvintes da Rádio Serrana. Essas autoras, essas escritoras, nesse mês de março, né, nós estamos no mês das mulheres, e nada mais pertinente que trazermos aqui para o nosso programa literatura escrita por mulheres, sobre mulheres e muito também para mulheres, né? E essas duas foram assim grandes exemplos. Obviamente nós temos diversas outras escritoras, né, brasileiras, porém eu destaco aqui hoje para o nosso programa a Carolina de Jesus e a Clarice Lispector, né? Duas visionárias, como a professora Valquíria muito bem já pontuou aí. Eu vou ler um trechinho, peço licença para ler 2 trechinhos para vocês, um de cada uma delas. A gente vai ver na Carolina de Jesus uma mulher, né, mineira, de origem humilde, negra, que morava na favela, que escrevia uma literatura muito voltada para as questões sociais, para a denúncia social do que ela vivia ali na comunidade, de outras pessoas, outras mulheres que também passavam por situações de humilhação, por situações de desrespeito, por situações de abandono, né, do poder, como uma cidadã aí de uma favela, a favela do Canindé, em São Paulo, para onde ela mudou. É muito interessante a história da Carolina de Jesus, e muitas pessoas talvez não saibam, mas a própria filha fez parte da sua alfabetização. A própria filha dela, a Vera, foi professora da Carolina, e ao mesmo tempo a Carolina foi professora da filha. É um fato muito curioso, né? Porque a Carolina, ela se alfabetizou de uma maneira muito difícil. Ela foi alfabetizada, né? Ela passou grandes dificuldades, ela era catadora de papel, ela pegava cadernos deixados pelas pessoas, né, no lixo para escrever. E aí dessa atitude dela, desse interesse dela pela escrita, né, pela leitura, ela escrevia ali naqueles cadernos velhos relatos, né, diários do seu cotidiano. E esses relatos, eles foram publicados depois, né, mais tarde, eles foram reunidos em um livro assim que foi o best-seller. Foi não o único, como muitos pensam, mas foi o grande livro da carreira dela, que é O Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Esse nome é muito curioso, porque a Carolina de Jesus, ela dizia isso, que a favela é o quarto de despejo de uma sociedade. Ou seja, ali a sociedade deposita muito das suas mazelas, muitos dos seus problemas, abandona aquelas pessoas, né, os cidadãos que moram na favela. Então são vistos como, ali é visto como um lugar de depósito. E aí, né, esse nome desse livro, que foi publicado em 1960 e ganhou tradução em diversos países, né, em mais de 13 idiomas, foi publicado, vendido em 40 países. Inclusive, é um livro que vendeu mais, em poucos meses, esse livro dela vendeu mais que Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Entretanto, isso não é muito ressaltado, né? Isso não é muito evidenciado.
mas é um livro de grande importância e que relata muitos os problemas sociais ali da época, tá? Da época ali de 1960, que foi o auge dela com esse livro. Depois, a Carolina de Jesus, ela escreveu outros livros, né? Ela escreveu Casa de Alvenaria, escreveu Pedaços de Fome, Provérbios, mas nenhum desses livros ela teve uma produção tão ela não teve uma recepção tão grande quanto o Quarto de Despejo. E aí, inclusive, ela passou, né, necessidades depois também, e ela não foi reconhecida como deveria ser. Essa mulher negra, humilde, né, que escreveu sobre problemas sociais e que deveria ter tido mais reconhecimento, né, de nós brasileiros, né, sobretudo na época. Mas, enfim, eu quis destacar aqui hoje a Carolina de Jesus e vou ler um trechinho do Quarto de Despejo, que assim, que eu gosto muito desse trechinho do livro dela, tá? Peço licença aos ouvintes aí da rádio para essa pequena leitura. De manhã, eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros, e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para Vera. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei, o dinheiro, que faz morte, que faz ódio, criar raiz. Espetacular, né, gente? E eu escolhi esse trechinho porque a Carolina de Jesus, ela traz esse externo, esses problemas sociais, mas ao mesmo tempo nos leva a uma reflexão, né? Olha como a importância da leitura para essa mulher de origem humilde, né, que via na educação uma forma de transformação social, de mudança, né? E a importância da autonomia da mulher que ela coloca nesse pequeno trechinho, tá bom? E a outra autora que eu escolhi aqui para a gente falar é a Clarice Lispector, né? Também aí a Clarice muito conhecida, muito referenciada nas redes sociais, às vezes até de forma equivocada. Muitos colocam trechos que não são da Clarice, e aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? A Clarice, ao mesmo tempo que é uma escritora considerada um pouco hermética, um pouco complicada, um pouco de difícil compreensão, é também uma das mais citadas aí nas redes, né? E uma das mais conhecidas do nosso país. A Clarice, ela não é de origem brasileira, como a professora Valquíria já falou aí no comecinho, né? Ela veio da Ucrânia, era judia, de uma família que estava fugindo da Ucrânia e veio para o Brasil. Clarice ainda muito pequenininha, tinha ali nem 1 ano de idade, e então ela é considerada aí brasileira, digamos assim, né? Ela se alfabetizou aqui, ela escreveu muitas obras aqui, escreveu também em outras línguas, mas morou em outros países também, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, mas ela escreveu e é considerada brasileira, né? A Clarice, que eu queria destacar, assim, é a questão de que, a princípio, quando se lê Clarice Lispector, muitas pessoas pensam, nossa, que literatura depressiva, nossa, que literatura difícil, não consigo entender, né, o que ela quer dizer, por que tantas perguntas? E aí, eis o mistério da Clarice Lispector, né? O leitor é muito importante na literatura dela. Ela sempre vai conversar com o leitor nas obras. Esse leitor precisa existir. Esse leitor,
ela quer se fazer compreensível ao leitor, mas não é aquela compreensão na zona de conforto. Ela quer nos tirar da zona de conforto, ela quer fazer a gente pensar. E nada mais pertinente que o pensar, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo, sobre quantas coisas a gente reflete, né? Quantas coisas passam na nossa cabeça e quantas pessoas não conseguem aquietar-se, não conseguem olhar para dentro de si. A escrita da Clarice é extremamente introspectiva, né? E aí ela traz isso para nós, né? Esse refletir, esse olhar para dentro. E quando você pega intimidade com a obra dela, você percebe que o que importa não são as respostas que você vai dar às perguntas que ela faz, mas o questionar, o pensar, o refletir sobre você mesmo. E isso é muito interessante. A Clarice, ela escreveu também, muita gente não sabe, mas algumas obras infantis, tá? Justamente, olha o nome do primeiro livro que ela escreveu, infantil, O Mistério do Coelho Pensante, né? O Coelho Pensante. Então, a reflexão, o pensamento está sempre presente ali. E também, destacando no mês de março, a presença da mulher. Como a mulher é importante. As personagens da Clarice são majoritariamente femininas. Vão trazer aspectos do interior feminino, né? Essa necessidade de pertencimento da mulher, essa necessidade de busca interior, tá? Da mulher. E aí, para terminar, né, para eu não me alongar ainda mais, eu trouxe aqui um pedacinho um trechinho do livro Um Sopro de Vida, que faz a gente pensar sobre a fugacidade, né? Faz a gente pensar sobre o passar do tempo, tá? Quero viver muitos minutos num só minuto. Quero me multiplicar para poder abranger até áreas desérticas que dão a ideia de imobilidade eterna. Na eternidade, não existe o tempo. Noite e dia são contrários, porque são o tempo e o tempo não se divide. De agora em diante, o tempo vai ser sempre atual. Hoje é hoje. Espanto-me, ao mesmo tempo desconfiado, portanto me ser dado. E amanhã eu vou ter de novo um hoje. Há algo de dor e pungência em viver o hoje. O paroxismo da mais fina e extrema nota de violino insistente. Mas há o hábito e o hábito anestesia. O aguilhão de abelha do dia floresce de hoje. Graças a Deus, tenho que comer o pão nosso de cada dia. E assim, gente, eu encerro a minha participação no programa de hoje e com uma pergunta para você, caro ouvinte. Quanto de literatura feminina, de literatura escrita por mulher, tem na sua estante? Tem no seu acervo de leitura? Nós estamos dando importância, nós estamos dando espaço à mulher nas nossas leituras? Boa tarde. Muito boa sua participação, professora Poliana. Obrigada por esse momento de reflexão, né, esse momento tão agradável de ouvir a sua leitura de trechos dessas brilhantes escritoras que são a Carolina de Jesus e a Clarice Lispector. Eu quero convidar a professora Beatriz para ela falar conosco. Ela andou conversando com alguns alunos, alguns profissionais da nossa escola, e ela vai nos contar o que eles estão lendo, ou o que eles indicam de leitura, professora Beatriz, nesse momento de isolamento. Pois é, e olha que interessante, a Poli deixou aí essa pergunta e eu logo bati o olho aqui na minha listinha, né? Já tinha me chamado a atenção que quem me respondeu hoje foram apenas mulheres leitoras. E todas estão lendo livros de autoras, né? De mulheres, né? Então, respondendo aí essa pergunta aí que a Poliana fez e que eu me deparei aqui observando. E quero aproveitar também esse momento para lembrar da nossa querida aluna Bia do Capoeirão e mandar um grande beijo para ela, para toda a sua família, para essa comunidade maravilhosa que nos ouve. Um grande abraço para você. E vamos olhar aqui e saber, né, o que as pessoas estão lendo. Uma aluna que não quer se identificar, não vai ficar um mistério, é uma grande admiradora da Clarice Lispector,
ficou super feliz, né, da escolha do programa e está trazendo um pouco dessa autora. E ela indica para nós lermos Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, que é um clássico da literatura inglesa. Nossa outra aluna, Raíssa, do primeiro ano, ela já leu toda a coleção Minha Vida Fora de Série e atualmente ela está lendo Fazendo Meu Filme, da autora Paula Pimenta, que é uma autora brasileira que escreve para adolescentes, seus livros viram filmes, ela faz palestras com o tema do amor, né, que é o que ela gosta de escrever. A Camila, também do primeiro ano, está lendo muitos livros e, neste momento, ela está lendo um livro que é Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Inclusive, Camila, esse é meu livro de cabeceira. Também super indico. A Clarissa, ela é uma psicanalista. Nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, ela interpreta inúmeras histórias antigas que permearam em muitas das nossas infâncias. Ela traz a história do Patinho Feio, do Barba Azul, do Sapatinho Vermelho, da La Chorona. E ela vai buscando, dentro da psicanálise junguiana, o arquétipo da mulher selvagem. Então, é um livro muito interessante para a gente ler. As nossas alunas do terceiro ano, Laira e Júlia Nayara, elas indicam Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes, que é um livro também que virou filme, de muito sucesso, onde a Louisa, que tem 26 anos, ela tem uma vidinha sem graça, trabalha no emprego que ganha pouco, namora o Patrick por namorar, mas de repente ela arruma um emprego numa mansão, né? Começa a ter uma realidade totalmente diferente da dela e começa a cuidar de um atleta que ficou tetraplégico e ele é muito, conta tudo em cima dela. Mas, né, ambos são surpreendidos, né, com o Cupido, e esse romance prende a gente do início ao final. A Laira também indica As 5 Passos de Você, de Nick Dalgo. Esse livro ele trata a questão de 2 adolescentes que estão em doenças crônicas, terminais, e eles se apaixonam, mas na doença eles não podem se aproximar, né? E claro que isso é um grande conflito, traz também personalidades diferentes. É um livro muito dramático, que com certeza vai fazer a gente chorar, mas a Lara indica esse livro que ela está curtindo. A Gabriele, do segundo ano, também uma aluna muito leitora, ela traz e indica o livro É Assim que Acaba, de Colin Hoover. Ela só chama atenção para a classificação etária dessa leitura. Ele é para maiores de 16 anos e a Gabriele pediu para eu frisar isso na indicação dela. O livro ele trata de relações abusivas, né? Uma mulher, ela cresce, né? Uma criança cresce vendo a sua mãe sendo maltratada num relacionamento abusivo pelo pai, e ela tem para ela mesma que ela nunca aceitaria, né, viver essa situação. Mas quando ela vive adulta, ela se pega vivendo um relacionamento abusivo. E a Gabriele falou que esse livro é muito interessante, porque faz a gente pensar as relações, né, e como que às vezes a gente pode estar vivendo situações que a gente não pode viver. Isso mexeu. A Daniele, nossa ex-aluna do curso de magistério, que agora está fazendo pedagogia, está lendo o livro da história da educação. E eu quero saber se alguém aqui, né, também tem livros para indicar. Me parece que a professora Fernanda está querendo indicar um livro. O que você tem para nos indicar, Fernanda? Então, eu também sou muito fã da Clarice Lispector, né? E eu gostaria de indicar o livro Perto do Coração Selvagem, que conta a história, no caso da Joana, né? Que é uma protagonista que fala muito da sua vida interior. Ela faz aí uma contraposição, né? Das experiências dela de menina, de mulher. Fala um pouquinho do seu passado, do seu presente. É um livro muito bacana, vale a pena ser lido também, tá? Além de Laços de Família e vários outros livros da autora. Muito boa indicação, Fernanda. Muito obrigada. Bom, eu, Beatriz, né, também sou muito leitora. Nesse momento, já li muitos livros também, igual o da Bicoltor, né, durante o isolamento, é onde eu me desligo do crônico. Eu estou lendo um calhamaço, um desafio, né? Talvez Fernanda, Polly aí já tenha se deparado com eles, né, na formação.
Sertão, que é o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Não é uma leitura muito fácil, mas eu fiquei muito curiosa de ler esse livro quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, a casa onde o Guimarães Rosa morou, né, em Cordisburgo, que atualmente é um museu, e visitando eu fiquei muito curiosa, porque para mim, no meu imaginário, né, de tudo que eu já tinha ouvido de Guimarães Rosa, ele era uma pessoa super rural, né, do sertão, e na verdade, quando eu fui conhecer o museu, não era nada disso. Guimarães Rosa era de uma família, ele era super rico, mas era uma pessoa inteligentíssima, né, sensibilíssima, e ele se aventurou realmente numa viagem com os jagunços para conhecer a realidade dos jagunços, de como que era viver no sertão, e escrever, né, um romance, que é um dos romances mais lidos e conhecidos do Brasil, no mundo inteiro, né, que levou a literatura brasileira, né, num patamar assim, internacional, e é com esse livro que eu estou me deliciando agora. E me parece que a Polly também tem uma indicação aí para fazer. Fala aí, Polly. Em tempos de isolamento, né, a gente ler um livro sobre uma família que ficou isolada, que ficou escondida por questões políticas, né, e questões de um regime totalitário, eu acho extremamente importante, que é o Diário de Anne Frank, né, que é um clássico. Aí a gente tem que ler. É um livro, eu confesso que quando eu li pela primeira vez, foi um livro que eu precisei ler com bastante calma, porque para a gente processar que era uma menina muito jovem escrevendo aquilo tudo, e a gente vai acompanhando o crescimento dela ao longo do diário. É um livro muito bom de ser lido, é um livro muito tranquilo do ponto de vista da linguagem e extremamente assim, importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, né, que nós temos que ficar isolados, resguardados, e muitas vezes o medo assola. Então ele tem reflexões muito importantes. Queria indicar esse diário aí para os nossos ouvintes. Muito bem, Poliana. A gente viu aqui, né, que várias pessoas, na hora que a Poliana estava indicando o Diário de Anne Frank, postaram ali no nosso chat, que também leram, que foi um livro muito marcante, né, na vida, e eu também estou entre as pessoas, reforço a indicação do Diário de Anne Frank. Bom, para hoje foram essas as nossas indicações do dia, e eu vou terminar o programa com uma música muito especial em homenagem a 3 alunos, Davi, Igor e João Pedro, do primeiro ano. Ficamos e terminamos o programa com Pintinho Amarelinho. Pessoal, obrigada a todos pela sua participação, obrigada a quem esteve conosco no momento da gravação do programa, e espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes. Fiquem com Deus, até a próxima semana, quinta-feira, 3 horas da tarde, nós temos um encontro marcado aqui na Rádio Serrana. Um abraço, até mais!